Rádio. A rádio oficial de quem investe. Bruno Mazzoni, meu parceiro, bom dia, boa semana pra nós. Segundou e eu te passo a bola pra falar de Dolfut e Indifut nessa primeira foto. A moeda americana encontrou direção negativa com mais fôlego agora, Brunão. Recuo de 0,24%, R$ 5,376. O Ibovespa Futuro toca a máxima intradiária, 0,33%, 109.940 pontos. Essa foto vem num dia de aversão ao risco a nível global. O Brasil ficou muito descolado, parece estar correndo um pouco atrás do prejuízo e os destaques e pontuações são seus, Brunão. Bem-vindo. Bom dia, Léo, bom dia, Coleta, bom dia, Gui também, que daqui a pouco vai entrar, e todo mundo da TC Rádio e quem está assistindo a gente no YouTube. Vamos lá, Léo. Hoje, o primeiro gráfico que eu compartilho, então, é do intraday do nosso dólar futuro. Eu que tenho uma expectativa para o DXY, não para o nosso dólar, e postei vídeo ontem, de alta do DXY lá fora, até pelo menos quarta-feira, creio em abertura do dólar lá. Quarta tem PMI, acho que é o dia mais importante, é o dia mais importante da semana para nós, e aí deve vir um PMI fraco e o dólar enfraquece. Só que o nosso dólar aqui, enquanto a gente tem essa tensão pré-PEC, pré-ministro, tá na faixa amarela aqui, que é a faixa do Deus nos acuda. Então, pessoal, hoje como nós abrimos ali, acho que beijando o 5399, lá é um guardião, foi na sexta-feira ali por diversas vezes, tentativa de venda ali, mas sem grande tendência. A gente não deve ter tendência no dólar até que saia essas principais notícias. Vai ser uma PEC desidratada, vai ser uma PEC mais gordinha, e quem vai ser o ministro? Rompeu o 5399, que eu não gostaria de ver, 5442, 5436,5. Aqui seriam os pontos de lateralização. Eu creio, pessoal, que o nosso dólar deve lateralizar até as definições ou até quarta-feira. E aí, com o PMI, a gente pode ter uma tendência mais forte, mas aqui no Brasil ainda andamos conforme Brasília. Para baixo, qual que é o único destino para essa quedinha aqui, pessoal? 5,318, o VWAP está em 5,307, 5,296. No frigir dos ovos, se romper a mínima de sexta, não é hora de vender dólar, Léo. Tá certo. Primeira fotografia relacionada ao dólar trazida pelo Bruno Mazzoni. Indifut. Qual é a foto que você traz pra gente nessa direção? Porque o Ibovespa Futuro, a gente estava um pouco curioso para ver o comportamento hoje, Brunão. A gente vê uma aversão ao risco e indicadores globais no geral caindo. No entanto, a gente ficou tão descolado em algumas ocasiões recentes, diante da percepção de risco fiscal maior no país, que em alguns outros dias a gente pode ter uma dinâmica peculiar. Hoje parece ser o caso até o momento. O Ibovespa Futuro, a despeito do risco global, está avançando e dobrou o viés de alta. Agora sobe 0,6%, toca a máxima intradiária, 110.240 pontos. O dólar acompanha, já está na mínima intradiária, 0,45% de recuo, R$ 5,364. Vamos falar desse Ibovespa Futuro, 110.230. Quais os pontos que você separa, Brunão? Vamos lá, Léo. Você levantou e cortou. Porque você falou bem, a gente ficou tão desconectado com o mundo, e qual que deve ser o cenário do mundo até quarta-feira, pessoal? Deve ser commodities levemente para baixo e dólar se fortalecendo, libra caindo, dólar se fortalecendo, o que para nós aqui seria ruim, tá? Mas eu acho que as notícias serão de desidratação da PEC, novidades em relação ao ministro, que a gente pode andar na onda contrária, coisa que semana passada foi o oposto, tá? Dólar caiu bem no começo da semana, commodities subiram e a gente não teve aqui grandes movimentos, a não ser, eu acho que Vale, de repente, deu um ar da graça. Bom, o índice, em uma de segunda até quarta, a gente pode ter esse movimento de alta até quanto, pessoal? O índice, durante a queda pós-PEC, pós-declarações de Lula, o índice subiu no máximo aqui 5,20%, 5,30%, o que representa nominalmente 5 a 6 mil pontos. Tá? Subiu duas vezes, essas duas condições se repetiram quase de maneira idêntica, então aquele passado rima, né? E nesse momento eu projeto também esse tipo de 5 a 6 mil pontos de alta, o que gera alvo para a gente lá no VWAP, lá em 113.815, 113.225, 112.760. Então, enquanto a gente andar aqui pelas próprias pernas, acho que o dólar tem tudo para andar aquém do DXY e o índice vai ficar andando de acordo com o que sair de Brasília ou de notícia. Acho que nós acordamos segunda com o papo do senador do PSDB, lá dizendo, a gente vai desidratar aqui essa PEC. Acho não, né? Com certeza o mercado já está precificando como sendo uma notícia positiva. Qual que é o alvo para essa subidinha aqui, pessoal? 111.250, 111.280 é o alvo mais forte.
e depois, se realmente encorpar, vier mais notícias boas, por exemplo, 112,760, e aí terminamos, tá? Entre 113,225 e 113,815, Léo. Então esse seria o viés que eu teria como cenário base com essa abertura e com as notícias de agora, tá? Lembrando, se azedar, pessoal, notícias ruins, por exemplo, passar uma PEC mais gordinha, ou vier, sei lá, um Haddad no ministro da Fazenda, nós vamos ter o mundo até quarta-feira negativo para emergentes, do meu ponto de vista. Então a queda tende a ser pior se as notícias azedarem e a alta mais branda, porque a gente deve ter commodities estáveis ou caindo, dados da China de pandemia e também dólar se fortalecendo até quarta-feira, até o PMI. Tá? Então isso queria dizer para baixo. Nós temos hoje suporte pós-abertura 109,875 já é suporte, se a gente fechar essa primeira hora acima principalmente, e depois 109,45, 108,465, 108,235 foram suportes de sexta. Rompeu, pessoal, também não vejo, como eu falei que o índice ia fazer aquela lateralização, ele está fazendo, a história está rimando aí no pré e durante as PECs, tanto do precatório quanto dos benefícios. Então rompeu para baixo, hora de comprar, ou pelo menos não é a hora de vender, e não vai chegar na máxima, então nem vou falar se romper para cima. Tá certo, o Bruno Mazzoni se referiu à PEC alternativa, proposta pelo senador Alessandro Vieira. Ele protocolou esse documento no sábado, neste último dia 19, lá no Senado. Essa proposta alternativa à PEC da transição, taxada de PEC fura-teto, com coerência o apelido. Nós sairíamos de um rombo fiscal de 198 bilhões por ano ao longo dos próximos 4 anos para um rombo de 70 bilhões de reais ao longo dos próximos 4 anos e uma condicionante: a construção de uma arquitetura fiscal. O texto desta proposta do Alessandro Vieira obriga o governo a desenhar uma nova arquitetura fiscal para o país. Vamos ver o quanto que vai haver fôlego, força neste texto para ele avançar. Seria, sem dúvida, que bem diferente da proposta original de quase 200 bilhões fora do teto. Guilherme Cunha está com a gente. Gui, bom dia para você, bem-vindo. Seu olhar para esta abertura de segunda-feira, que mostra um dólar para baixo e um Indifut para cima. É verdade que com menor proporção do que a última foto. O dólar está recuando 0,35%, R$ 5,369, e o Ibovespa Futuro está avançando 0,36%, 109.930 pontos. Gui, bom dia. Bom dia, Léo. Que menino bom esse Bruno Mazzoni, né? Falou bonito aí, deu aula. E no final das contas, o cenário, Léo, para a semana é mais otimista do que pessimista, face às duas últimas semanas termos desidratado quase 10%, né, no Ibovespa. Então, apanhamos muito forte dentro desse cenário de indecisão, desse cenário de PEC, desse cenário de não sabermos o ministro, e muito semelhante ao que nós flagramos no primeiro e no segundo turno numa vida bem mais curta, a notícia trazendo, seja ela muito positiva ou muito negativa, tirou as incertezas e o mercado dá uma destravada. Então hoje, amanhã, como o Bruno já bem adiantou, as commodities já tem um desenho de ir para mais baixo. Eu flagrei pela manhã minério menos 1%, se não me engano, petróleo menos 1%. As ADRs da Vale caindo 2%, então a gente vai flagrar uma abertura do mercado à vista não tão otimista quanto a gente está vendo no índice futuro, mas a depender do PMI da quarta-feira, e também se a gente tiver um nome dentro do ministro durante essa semana, a perspectiva é que tenhamos na sexta-feira um fechamento mais alto para o índice, minimamente acima desses 111.250, e um dólar, se hoje não abriu estressado com DXY lá em cima, mais 0,80, mundo a todo, os dólares se valorizando, hoje ele respeita esse ponto técnico que é o 5,399, dificilmente a gente vai ver o dólar acima desses 5,40, querendo rumar para 5,50, a não ser que venha um nome no ministro que o mercado realmente não goste. Mas o desenho da abertura, nesses primeiros 10 minutinhos do mercado de futuros, é um alívio para o brasileiro que opera a Bolsa de Valores. Felipe Corleta, o seu destaque inicial para as movimentações do mercado de futuros: moeda americana continua com viés de baixa, o Indifut com viés de alta. Só um destaque em relação à curva de juros: nós aguardávamos ainda a chegada de alguns contratos que não estavam nela há poucos minutos. E nós temos uma queda média agora de 12 pontos base em toda a extensão da curva. Curva de juros claramente para baixo, portanto. Você, Corleta? A gente tem uma... Eu vou pela curva de juros, tá? Acho que esse é o grande ponto aí de atenção. A curva de juros precisa voltar para que a gente não veja
na minha opinião, um dólar abrindo e uma bolsa continuando para baixo, né? O que está me chamando a atenção? O juro longo está caindo mais firme, né? Que está mais ligado a essa percepção de risco, a trajetória da dívida. Então parece ter um sentimento um pouco melhor em relação ao fiscal. Por outro lado, a parte curta da curva, né? Daí para 2024 está caindo 6 pontos e para 31 está caindo 20. Então essa fotografia que a gente trouxe do Focus, né? De que o juro pode demorar mais a cair, com o Banco Central mais austero diante de uma política fiscal mais frouxa do novo governo. Isso a gente vê uma curva de juros afundando mais no longo prazo, mas ela mais estável aqui no curto prazo. Então acho que esse é o destaque. Eu acho que o grande ponto de atenção vai continuar sendo a curva de juros, né? Quando a gente vê um nome do ministro, quando a gente vê uma alternativa ao teto, uma âncora fiscal, isso aí deve se refletir nos juros. Com os juros fechando, a gente tem a expectativa de uma melhora, aí, especialmente nos ativos que mais sofreram nas últimas semanas aí na Bolsa. Eu olho com essa cabeça, tá? Para mim, o mais importante nesse momento não é dólar, não é índice, e sim a curva de juros, que foi quem mais subiu ao longo das últimas 2 semanas com a narrativa de risco fiscal. 9h14, Bruno Mazzoni, de volta com você. Se tiver algum complemento, fique à vontade. E na sequência, a foto dos Estados Unidos, os destaques lá dos americanos. Vamos lá, Léo. Acho que o meu complemento seria que se eu fosse chutar, né, para a PEC, eu diria que a verdade fica sempre no meio, então não deve ser nem os 80 bi, nem os 200, deve ficar entre algo em torno de 150, 140, 120, não sei, nessa faixa. E tentando ilustrar a ideia do Corleta, e é o primeiro gráfico que eu compartilho com vocês, já vou correndo para o DXY. Essa é a curva de juros nossa de 2028, você pode pegar 2030 também. E a precificação atual, ela exige, e a gente comentou aqui na semana passada, né? A precificação atual está igualando as duas PECs, né? A PEC do benefício está na esquerda aqui, lá em julho, tá? Com a precificação a 13,50 mais ou menos do DI 28, e a PEC da transição, fura-teto, né? Vou pôr fura-teto, fica mais legal, também está na mesma situação. E naquele momento da PEC dos benefícios, o Ibovespa Cash foi para 92, e o Ibovespa Futuro foi para 96, aproximadamente. Então, se você dizer assim, caramba, o juros hoje está pedindo o Ibovespa a 96, a 92, então tem que correr lá, o Lula tem que correr para anunciar um bom ministro da Fazenda e para bater o martelo para essa PEC, e aí sim a gente vai ter um movimento que os juros até ficou precificando o Ibovespa para baixo, mas não deu tempo do Ibovespa cair o suficiente para esses juros nesses patamares dos 13,50, 13,25. Bom, pulando agora de Brasil para Estados Unidos, o primeiro gráfico que eu sempre compartilhava com vocês era o DXY e venho com ele aqui. Então, esse certinho aqui da Amazon era a região onde eu achava que o DXY ia parar de cair e poderia começar a subir. Pois bem, começou, pessoal. Era um cenário que a gente tinha, tá? Isso para a Bolsa Americana deve trazer uma lateralização infernal, já vou trazer para vocês o gráfico do S&P, mas natural, tá? Tecnicamente o DXY tende a subir, notícias da China também favoreceram um pouquinho, e a gente vai ficar de olho no Reino Unido e na Europa para ver se alguma moeda, que não mais a Libra, se fortalece, volta a se fortalecer perante o dólar para a gente ter esse cara acalmando. Até os 109, 110, acho natural. Até quarta-feira, pessoal, porque o PMI deve vir fraco. O PMI fraco, o DXY vem para baixo. Então, até quarta-feira, a gente deve ter um mercado meio chato, principalmente lá fora, tá? Sem grandes emoções para o S&P. Curva de juros americana estável, então entrando em um processo de estabilização, como nós entramos ali depois da PEC dos benefícios, tá? Julho, agosto, ficando lateral, tá bem precificada ali mais ou menos, acho que 4,50, 3,75 é o que vai ficar essa curva, esse yield de 10 anos por um bom tempo. E o S&P, depois de ter batido em todos os nossos alvos aqui, ele deve ter até quarta-feira, pessoal, uma queda. Há uma lateralização ou uma queda. Mas eu ainda tenho para o rally natalino, o S&P é 4.190, 4.223. Até quarta-feira, até os dados de PMI e, se não me engano, de pedido de seguro-desemprego, tá? A gente vai ter na quarta-feira, são os grandes dados da semana, tem ata hoje e tudo mais, mas quarta-feira é o principal volume aí da Bolsa Americana. Atenção você que com o Home Broker tenta tomar as melhores decisões no curto prazo. Eu tô de olho aqui nos monitores e nas emissoras All News e parte delas sugerem que a PEC do estouro, a respeito dessa PEC do estouro, o texto definitivo deve ser entregue até amanhã.
O Centrão quer incluir mais temas na proposta, então é importante para você ancorar um pouco das suas expectativas aí do outro lado. O texto definitivo sobre a PEC, que viabiliza o Auxílio Brasil e que vem sendo taxada em especial pela instituição Mercado, como a PEC do fura-teto ou do estouro, deve ter o texto definitivo entregue até amanhã. Já volto contigo, Brunão, a gente vai falar de commodities ainda. Vamos lá com você, Guilherme Cunha. Mais uma vez a bola voltando aí pro seu peito. Nós temos 0,78% de recuo para a moeda americana, R$ 5,34. Dólar volta para 5,34. Indifut avançando 0,50%, 110.140 pontos. Você, Gui! Só intensifica, hein, Leozinho? É vendedor na doleta, 5399, respeitou muito bem o ponto, inclusive foi exatamente a máxima intradiária do câmbio e vai rumar para esse 5,318. Apesar do mundo, né, na data de hoje pela manhã, dentro de uma perspectiva, trazer um cenário que sugeria uma alta significativa no câmbio, e o leilão estava mostrando isso. Também uma queda no índice, a intensificação vendedora no câmbio, eu vejo que ela é simplesmente sensacional. 5,318, aí vou eu, mas como o Brunão também já alertou, 5,318 já é quase como um alvo para o dia de hoje, uma vez que nós teremos essa lateralização entre 5,399 e 5,318. Para quem tem um operacional, né, ali já dentro da Conecta, já está encerrado o dia de hoje, Léo. Eu gosto muito de transmitir isso para a comunidade, porque são 9 horas com 19 minutos, horário de Brasília, e quem fez, quem não fez, não fará mais. Meio-dia tá longe ainda, e o dólar já presenteou bastante gente com esse movimento. O leilão, Léo, tava lá em 5,44, o mercado abriu no 5,399 e dali em diante é só queda para o câmbio. Não podemos nem trazer ainda um cenário muito de otimismo, porque fazem só 20 minutos do pregão natural, mas em questão de preço, tá todo mundo de parabéns, o dólar respeitando bastante, e ainda coloca uma tese de que, se antes da informação do ministro da Economia, pela falta de liquidez institucional carregar esse dólar lá para os 5,50, eu vejo inclusive intervenção de Banco Central do Brasil. Então, comprar dólar perto da rolagem de contrato agora do WDOZ é pesado. Mínima intradiária para doleta, R$ 5,342, 0,89% e tome 0,90 agora, 0,92% de recuo. A moeda americana já está em 5,33, pessoal. Vai encorpando o viés de baixa. O Indifut, por sua vez, encorpando o viés de alta, 0,60% de ganho, 110.205 pontos. Corleta, você chamava a atenção para a curva de juros, em especial para o fato de que ela foi a que mais se estressou nas últimas semanas e a notícia girava em torno dela. Pois bem, nos últimos minutos, nós tivemos um encorpamento do viés de queda da curva de juros. Nós estamos vendo agora uma média de 21 pontos base a menos em toda a extensão, inclusive na ponta curta. A ponta curta mais tímida, D1F24 caindo 12 pontos base, 25 caindo 18 pontos base, mas já é o dobro do que caía há 5 minutos. Incorporou o viés de baixa da curva de juros. Com isso, o viés de alta da bolsa tende a aumentar. E aí, de novo, a gente traz aquela ideia, né? Quando a gente teve na quinta-feira passada, aquele dia que o dólar foi a 5,55, com uma curva de juros em 14%, olha que belíssima oportunidade para o estrangeiro comprar pré, né? Comprar real e comprar pré. O cara comprou 14% de taxa pré-fixada e ainda comprou com um real com desconto, né? Então, tem que ficar de olho nesses movimentos do mercado. Não dá para, no momento de muito pânico, querer vir aqui na rádio e perguntar como são as estratégias para dolarizar o patrimônio. Vamos esperar um momento um pouco mais tranquilo para a gente pensar nisso, né? Não vai no dia que o dólar acabou de abrir 10% nos últimos 3 dias e agora é hora de dolarizar o patrimônio. Que foi o que vocês provocaram naquela altura com a frase, vocês tinham que ter pensado em dolarizar patrimônio quando o dólar estava 4,70, 4,80, 4,90, né? Eu acho que é por aí, assim, não tô cravando que o dólar não vai subir, claro, nada disso, mas os momentos de euforia e de pânico é que estão oportunidades para você entrar um pouquinho contra a maré, né? E quem fez isso na última quinta-feira certamente está comemorando agora, porque está ganhando na taxa, está ganhando também na moeda, Léo. 9,22. Pro Bruno Demarque, pro Paulo César, pro João Vitor, pro Rodrigo Milan, pro Thalismar Gonçalves, pra Milena Romano, pro Alibaba 40 bares, esse Alibaba 40 bares, na Copa do Mundo, Alibaba, pro Roque, pro Tio Vina, quem mais? Pro glorioso Cláudio Cundi, que também tá por aqui, pro Victor Miguel, pro Vando Félix, pra Ivete Terezinha, quem mais? Pro Sérgio Melo, pro Feliciano Azuaga,
pro Nilo César, para o Juliano Ramos, pro Shen, que também tá por aqui, para o Sniper, sempre na melhor mira. Vem aí, Bruno Mazzoni, agora de olho nas commodities. Felipe Pontes também is in the house, já mandou o bom dia dele, assim como a Andréia Maria. Obrigado pelo carinho e audiência de todos vocês. Brunão, o que as commodities revelam aí nos gráficos para você? Nós temos uma atenção especial para o petróleo, fazia tempo que eu não o via na faixa dos $87. E o minério de ferro, que teve queda em Singapura e estabilidade em Dalian, pois não? Vamos lá, Léo. O minério de ferro vivendo sob uma narrativa chinesa, né? Então, nós tivemos notícias não muito agradáveis, inclusive de óbitos, né? Infelizmente, óbitos aí na China, depois de um bom tempo sem ter. Então, aí o copo meio vazio agora de Wall Street olhando para a China com a possibilidade de políticas novamente duras em relação ao Covid, mas é especulação, certo, pessoal? Ainda não tem nenhum pronunciamento oficial do governo. Bom, o petróleo já está também nessa expectativa de menor crescimento chinês, com dados recentes, né, em relação ao Covid, mas principalmente pela alta do dólar, né? Então, essa semana, pessoal, até quarta-feira, a gente deve ter o petróleo se segurando aí nos 85, 83, 88, 91, tá? E aí, se o PMI vier fraco na quarta-feira, na quarta vira. Aí eles vão ficar em feriadão lá, Thanksgiving, depois Black Friday, mas os mercados emergentes aí devem ter um mundo xarope até quarta. O Brasil pode ficar isento, porque vamos supor que tenhamos notícias boas vindas de Brasília, né? Então a gente pode passar por esse ato chato que deve se estender até quarta-feira. Qual hiato, pessoal? Lateralização, queda nas commodities, fortalecimento do DXY. Eu acho que essa é a tônica, mas o petróleo não sou nem de longe vendedor. O Biden já falou que abaixo dos 80 volta a comprar, tá, para suas reservas estratégicas. Então, que não é cenário base meu, mas se romper os 85, os 83,30 aí, dos 80 não dificilmente vai passar, porque vai entrar ali demanda compradora, pelo menos já prometeu o Biden. Então o petróleo, pessoal, até quarta-feira de manhã deve ser um pouco xarope. A bateria de notícias dos Estados Unidos Economics começa às 10h30 e termina a 12h30, se eu não me engano. Então até quarta-feira, hora do almoço, um mundo ruim para o petróleo. China também não me parece ajudar no começo da semana. O minério de ferro, já mostramos esse gráfico, agora estou passando para o gráfico do minério, né, que ele tem essas subidas naturais, tá, de 35%, 36%, de 20 a 26, 25 a $30, deve lateralizar também, tá, entre $100 até os 88,15, que é o principal destino para a semana para ele, deve lateralizar. Agora, quarta-feira, se o PMI é um condicionante, que se o PMI vier fraco, pessoal, a gente deve ter as commodities virando já na quarta, e vamos supor que aqui seja a cereja no bolo, né, porque já saiu o ministro, já saiu o PEC, etc., tende a ser uma Black Friday bem interessante. Seria muito bom, utópico até falar isso, mas a gente pode ter notícias interessantes até quarta-feira, e quarta-feira, de fato, um dado econômico norte-americano no curtíssimo prazo vindo fraco, será muito positivo para as commodities. Este é Bruno Mazzoni. Coleta, quer complementar a fotografia das commodities, minério, petróleo, um pouco do que você estima para essa semana? Me dá um minutinho que eu vou abrir um gráfico legal aqui já. Bacana. Já comento. Vamos cobrir primeiro? E aí você vai lá e pode mergulhar em cima desses pontos para embasar um pouco mais. Só registrar que a moeda americana tocou mínima intradiária. 1,10% de recuo. 5,33. Quase 5,32. O Guilherme Cunha tá acompanhando. Você chegou a falar, né? Que quem tá junto da comunidade do Conecta já até bateu a meta e foi descansar. Só que você entende que pode haver mais fôlego? Nós já temos quase 1,15% de recuo para a moeda americana. Foi encorpando o viés de baixa, né, Gui? Só teve vendedor na data de hoje, Léo. Só vendedor. 5,318, 5,296 são as perspectivas de alvos finais para o câmbio. E o Corleta foi muito feliz em recordar, né, retrospectiva boa por demais da conta. Quando nós tivemos essa assimetria, Léo, né, da curva de DI, $1,5,50, é um momento de pânico. É o momento que todo mundo estava cornetando R$6 no dólar, trazendo uma perspectiva de um câmbio, de um juros ainda mais estressado e cornetando também, inclusive, as varejistas. Mas agora a gente vê, principalmente, que aquele movimento que era mais um manifesto, digamos assim, devido às incertezas, começam a ter essa devida correção, nem que seja hoje e amanhã, no curtíssimo espaço de tempo. Então, queda no dólar 5,318 a 5,296, índice, eu vejo que
é só um respiro, difícil o índice carregar, mas pode ser um dia também positivo no setor de varejista e construção civil, porque a Vale e a Petro vão dar uma apanhadinha hoje, complementando aí o cenário que o Bruno também trouxe de commodities, e o Corleta vai trazer a imagem. Perfeito. Então, só antes do Coleta com a imagem, me despedir do Brunão, que volta a conversar com a gente na faixa das 10 ali, quando a gente faz o Bom Dia 2.0. Brunão, um abraço pra você e até lá. Até logo menos, Léo. Tchau. Tamo junto. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.